Oi pessoal, meu nome é Sâmia e eu sou psicóloga aqui da Ensinamente. Hoje eu vou falar para vocês sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vou tirar algumas dúvidas porque esse assunto é polêmico. As pessoas vêm aqui, sempre me procuram por conta disso, às vezes com um diagnóstico precipitado e às vezes com um diagnóstico correto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Partiu! Não vai pôr tatetã no negócio. O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Esse transtorno é o transtorno de saúde mental mais comum da infância. Ele aparece em cerca de 1 a cada 20 crianças. Então a gente está falando de uma população significativa, né? Um transtorno neurobiológico que traz problemas de comportamento. Então a criança acaba apresentando desatenção, hiperatividade e impulsividade. Todas vão ser dessa forma? Não. É claro, toda criança ela é agitada, toda criança tem a questão da impulsividade, mesmo porque o cérebro não está formado. Mas uma criança com TDAH, ela, mais do que isso, ela vai sofrer por conta desses comportamentos, porque ela não consegue barrar. Como assim? Então, vou pegar o exemplo do nome Pedro. Por quê? Todo mundo fala, para Pedro, Pedro para. O Pedro, ele não tá conseguindo mais parar, ele não consegue pôr um freio, ele é inquieto e quando ele tá em sala de aula, ele levanta, ele incomoda o coleguinha, ele olha a borboleta que tá passando na janela, ele interrompe a professora e por mais que seja conversado com o Pedro não está conseguindo lidar com isso. E ele começa a ter crenças que ele não é uma boa criança, que ele é uma criança burra, que ele não é capaz. Tudo isso são alguns indicativos que a gente tem de uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela se difere porque a criança que não tem, ela consegue aprender e modificar esse comportamento com maior facilidade. É claro que para nós atestarmos o TDAH, é preciso de todo um acompanhamento. Não é possível nós carimbarmos uma criança com transtorno sem antes ter uma avaliação criteriosa para identificar todos os fatores. E você lembra que eu falei que era neuro? Porque hoje a gente consegue identificar uma mudança no cérebro da criança. Qual mudança? Aqui na frente a gente tem o lóbulo pré-frontal. E o lóbulo pré-frontal, ele vai terminar de se formar na nossa vida adulta. Porém, foi possível perceber, através de exames de imagem, que crianças com TDAH apresentam um lóbulo pré-frontal um pouquinho menor. O que isso significa? Que a impulsividade dessa criança acaba sendo maior. E se é neurocomportamental, o que significa? Significa que a parte neurológica está tendo uma influência no meu comportamento. Então, por que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar? Nós precisamos do médico para avaliar toda essa constituição. Nós precisamos muitas vezes de uma psicopedagoga para ajudar a criança a se organizar e a intervir nas questões escolares. E a psicóloga, no meu caso, a gente vai ajudar na questão comportamental, junto à família, até explicar para essa criança que o que está acontecendo com ela é passível de melhora, né? Não é um atestado de que ela é incapaz, ela é super capaz, só que de uma forma diferente. Então é muito importante que se você tem alguém com TDAH ou se você tem alguém que você conheça, que essa pessoa esteja amparada por uma equipe. E aqui também acho que é muito importante a gente falar que existem 3 tipos de TDAH, tá? É subdividido. Tem o TDAH
predominante hiperativo, ou seja, a criança que tem TDAH, não necessariamente ela tem a desatenção, mas ela é muito agitada. E por conta da agitação, a atenção se prejudica. Tem o TDAH predominante desatento, então é a criança que não mostra a hiperatividade física, mas que tem a atenção prejudicada. E o TDAH do tipo misto, que é a criança que apresenta os dois tipos juntos. Ele é agitado e ele é desatento. E importante, aqui eu tô falando muito criança, mas hoje a gente tem muitos adultos se descobrindo TDAH, tá? O que é muito interessante, porque, Samia, quer dizer que não existia? Pera, deixa que o meu cabelo tá me atrapalhando, tá entrando uma só aqui um negócio no meu olho. Tem muitos adultos que estão se descobrindo TDAH. Se você acha que você tem alguma coisa que você está se identificando, é super importante você procurar ajuda. Não podemos tratar questões de saúde mental com achismo. A gente precisa de tratamento. Hoje a gente sabe que cerca de 77% das crianças com TDAH têm parentes com TDAH. Ou seja, o fator genético é algo muito forte. Não significa que se seu filho tem TDAH, com certeza você tem. Não. O ambiente tem uma influência também. Se eu tenho uma criança com TDAH, mas eu consegui manejar, consegui ferramentar junto à escola para que ela tenha um bom acompanhamento, essa criança às vezes não demonstra tantos sintomas. Não significa que ela não vai ter, significa que ela está um pouquinho mais equiparada. Importante vocês saberem que com o TDAH pode vir outras questões de saúde mental, como, por exemplo, o transtorno opositor desafiante e o transtorno de conduta. Cerca de 30 a 50% das crianças apresentam também, junto com o TDAH, esses transtornos. Isso acaba acontecendo como uma forma de defesa do cérebro. Como assim? Lidar com o TDAH é difícil, então o nosso cérebro tende a procurar outras formas de manejar isso e por isso acabam acontecendo alguns outros transtornos. Tudo isso pode parecer muita coisa, mas tudo isso tem tratamento. Tem tanto tratamento medicamentoso quanto o tratamento terapêutico. Por isso que nós precisamos olhar tanto para o adulto quanto para a criança que apresenta TDAH. É óbvio que quando nós falamos para o pai, o seu filho precisa ir ao médico e talvez ele vá precisar tomar algum remédio, isso choca. A gente não quer que os nossos filhos tomem remédios, mas às vezes é necessário, porque isso causa um sofrimento muito grande para a criança, na aprendizagem, no contexto social, e aí a gente tem que pôr na balança. O que é melhor para o meu filho? Ele sofrer, ter todas essas perdas, ou ele tomar um medicamento que é testado, cientificamente comprovado, com apoio médico? Tudo isso tem que ser feito com muito parcimônia, com muito cuidado, com muito carinho. Nós precisamos olhar para as pessoas que têm questões de saúde mental com amor. Então, se você conhece alguém assim, se você tem alguém por perto, se você tem alguém na sua família que está sofrendo, o melhor que você pode fazer é um ato de amor. E um ato de amor é procurar ajuda. Mostre esse vídeo para a pessoa, curte, compartilha, toca o sininho, mas não deixem de procurar ajuda. O que é o transtorno de déficit e... Tá.